Paz e a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amados e queridos irmãos, membros do Ministério que vem sem demora, obreiros, obreiras, missionários do Ministério. Amém? Que Deus abençoe vocês e os demais irmãos de várias cidades que estão no canal também. Eu vou pedir seus irmãos, por favor, eu vou estar dando aqui uma escatologia no livro de Apocalipse, que o livro de Apocalipse é citado por 22 capítulos. Então eu vou ensinar os irmãos, primeiramente na direção do Espírito Santo de Deus, que o Espírito Santo de Deus vai nos guiar. Eu vou ensinar um pouco os irmãos sobre os selos, os 7 selos do Apocalipse, e a função dos cavalos e dos cavaleiros de Apocalipse, amém? Então eu peço aos irmãos que prestem bem atenção, acompanhem comigo aí na Bíblia. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos começar em nome de Jesus. Abre sua Bíblia, nós vamos abrir em vários versículos, aí depois os irmãos podem meditar em casa aí, em nome de Jesus. Irmãos, a Bíblia diz que muitos erram e pecam por não examinar as Escrituras. Então Deus está me usando como canal de bênção. Eu tenho ministrado no nosso ministério e muitos têm aprendido com o Espírito Santo de Deus. Eu também tenho aprendido com o Espírito Santo de Deus a palavra da verdade, amém? Então vamos começar o livro de Apocalipse. Vou falar um pouco sobre o cavalo amarelo e uma série que é 7 selos, que classifica os 7 selos da ira de Deus, amém? A ira de Deus, igreja, vai acontecer no período da tribulação, em 3 ângulos, 7 selos desatados, entendam bem, 7 trombetas tocadas e 7 taças derramadas. Apocalipse, igreja, ela subdivide em 3 partes. Então vamos ver nessas 3 partes. Uma parte é o capítulo 1, a segunda parte é o capítulo 2 e 3 e a terceira parte é o capítulo 4 ao 22. O capítulo 1 é concernente, igreja, às coisas passadas. O capítulo 2 e 3 é concernente às coisas presentes, entendam bem. O capítulo 4 ao 22 é concernente às coisas futuras. Amém, amados irmãos? O capítulo 1 já se cumpriu. O capítulo 2 e 3 está se cumprindo. O versículo 4 ao 22, nada ainda se cumpriu. Ainda porque nós, a igreja, ainda estamos na terra. Amém, amados irmãos? Mas quando ocorrer a grande tribulação, a igreja não estará mais na terra. Amém? Entenda bem. A igreja já teria sido arrebatada. A igreja do Senhor, que somos nós, não passará pela tribulação. Amém? O capítulo 4, do versículo 1, nós vemos que João, aí vem uma voz e diz assim a João, uma voz aparece e João ouviu esta voz: João, sobe aqui e mostrar-te-ei as coisas a qual brevemente deve acontecer. João, quando sobe, aí começa a acontecer na terra o desenrolar dos 7 selos, das 7 trombetas e das 7 taças. Amém? Que metamorficamente, igreja, serão o quê? Será a manifestação da ira de Deus. Será 7 selos desatados, será na grande tribulação.
eu e você aqui, ó, não estaremos na terra. Presta bem atenção, não estaremos na terra. Existe também, igreja, existe 3 escalas escatológicas, 3 escalas que ensinam, isso está dentro da escatologia, 3 escalas escatológicas que ensinam sobre a grande tribulação, igreja, presta bem atenção, ó. Os prós transolacionistas, ó, os miditralacionistas e os pré-transalacionistas, perdoa-me, a palavra meio é difícil de falar, mas são 3 escalas escatológicas. Presta bem atenção agora. Os pró-transolacionistas fala que a igreja vai ser arrebatada depois da grande tribulação. Os meditralacionistas ensinam que a igreja será arrebatada na metade da tribulação, da grande tribulação. Presta bem atenção. Os pré-tribulacionistas, nós somos os pré-tribulacionistas, como eu e você, entendemos que a igreja vai ser arrebatada antes da grande tribulação. Então, os irmãos entenderam? Tem 3 escalas, depois os irmãos vê direitinho, tem 3 escalas escatológicas que ensinam de 3 maneiras, mas nós somos os pré-tribulacionistas, que nós entendemos que nós partiremos, o Senhor virá buscar nós, a igreja, antes da tribulação. Amém? Nós não passaremos pela tribulação. Por isso que eu vou ensinar os irmãos vão entender, mas nós não passaremos. Eu vou ler alguns versículos da Bíblia, louvado seja o nome do Senhor, para os irmãos entender em nome de Jesus. Vamos baseando em alguns versículos. 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 10, a qual ressuscitou dentre os mortos, quem? Jesus. Fala-se aqui, igreja, da ira futura e a grande tribulação. Apocalipse, capítulo 3, versículo de número 10, o apóstolo João escreveu: como guardaste, aqui o apóstolo João, ele escreveu como que a igreja não passará pela tribulação, presta bem atenção para os irmãos entenderem. Capítulo 3 de Apocalipse, versículo de número 10, como guardaste a palavra da minha paciência, também te guardarei da hora da tentação, quer dizer, da hora da tribulação, que há de vir para todo o mundo e os que habitam na terra. Então aqui o Senhor está falando que nos guardará da tribulação. Então nós não passaremos pela tribulação. Amém, igreja? Agora vamos para o profeta messiânico, o profeta Isaías. Você vê, ele diz lá no capítulo 26, do versículo 20, os irmãos podem acompanhar comigo aí, vai, pois, povo meu, entra nos teus quartos, aposentos, e fecha suas portas sobre ti e esconde por um momento até que passe a ira. Amém, igreja? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, entenda bem que nós não iremos passar pela tribulação. Deus já vem falando desde do Velho Testamento, na lei mosaica, amém? Então nós vamos ler alguns versículos no Antigo Testamento, no Velho Testamento, para os irmãos entenderem. Aí João 14 diz: na casa de meu pai há muitas moradas. Quando vi
presta bem atenção, igreja. Quando vir a grande tribulação, estaremos nessas moradas. Então, se não estaremos na tribulação, não veremos os acontecimentos, igreja. Isso são acontecimentos que nós estamos lendo, estamos entendendo que vai acontecer, vai se cumprir, mas a igreja, que somos nós de Cristo, não vai estar nesses acontecimentos. Amém? Então, amados, Apocalipse é a manifestação, entenda bem, da ira de Deus. Vamos entrar em 4 pontos dos 7 selos. Vamos entrar só em 4 pontos, 7 selos. Primeiro selo, capítulo 6, versículo 1 e 2. Refere-se um cavalo branco e seu cavaleiro. Então, refere-se ao cavalo e o seu cavaleiro. Alguém ali que está para fazer algo sobre a terra. O cavalo branco e o seu cavaleiro. Este cavaleiro, entenda bem, igreja, esse cavaleiro branco trata-se de uma falsa paz. Este cavaleiro representa o anticristo. E ele vai conquistar, a igreja, as nações. Você vê que fala sobre o cavalo branco, mas este cavalo branco é um símbolo de uma falsa paz. Uma falsa paz. Os irmãos entendam bem. O primeiro cavaleiro representa o anticristo. Ele vai trazer para a igreja que não subir uma falsa paz. Amém, meus amados irmãos? Então os irmãos vão entender, louvado seja o nome do Senhor Jesus, vamos entender o que o Senhor está falando com nós, para nós entender bem. Os irmãos, pode abrir a Bíblia aí, Agora vamos ler em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 3, que fala: o arco que o cavaleiro segura tem extensão do domínio do anticristo. E a coroa na sua cabeça é domínio sobre as nações. Amém, igreja? Quer dizer que ele vai ter domínio, o anticristo ele vai vir para ter domínio sobre as nações. Quem sobre as nações? Aqueles que não aceitaram Jesus, aqueles que não quiseram Jesus e aqueles que aceitaram Jesus se desviaram, não quis um compromisso com Deus. Não é a igreja lavada e remida pelo sangue do Cordeiro que vai estar nessa tribulação, igreja. A igreja de Cristo, que somos nós, não vai passar pela tribulação. Entenda bem, E neste período, igreja, será de grande prosperidade. De grande prosperidade. Vamos ler no livro de Daniel. Daniel 11:33 fala: porém, todo progresso será falso. Presta bem atenção. Deus já vem revelando lá no livro de Daniel. Porém, Daniel 11:36, porém, todo progresso será falso, pois a besta, que é o anticristo, revelará seu ato diabólico. Amém, igreja? Ele revelará o seu ato diabólico nesse período, que é o período mais ou menos de 3 anos e meio. O segundo selo, igreja, presta bem atenção. O segundo selo fala de um cavalo vermelho. Esse cavalo vermelho significa guerra. Presta bem atenção, significa guerra. E guerra, carnificina, vai ser uma figura, igreja, de horror na grande tribulação. Esse cavalo vermelho vai vir em símbolo de guerra,
como uma figura de horror na grande tribulação. Então será, na verdade, um derramamento de sangue o segundo cavalo sobre a terra. Agora nós vamos, igreja, vai prestando bem atenção em nome de Jesus. Vamos para o terceiro selo desatado, igreja. Fala da fome. Presta bem atenção. Apocalipse, capítulo 6, 5, vai ter muita fome, igreja, na terra. Porque quando entrar as mortes, vai ter muitas mortes, vai ter muitas guerras, então vai ter muitas fome na terra, porque o anticristo ele vai vir por um período, vai vir com uma falsa paz, depois ele vai levantar a guerra com o segundo cavalo, que é o cavalo vermelho, amém? E agora vamos para o terceiro selo, ó. Vamos para o terceiro selo desatado, ó. Fala da fome. Apocalipse, abre aí, Apocalipse 6, capítulo 6, versículo 5 e 6, ó. Fome causada pela guerra. Aí vai falar sobre a balança. Fala sobre o racionamento, igreja, da alimentação. Então o povo vai ficar sem alimento. Vai ser um caos, igreja. Não vai ser fácil na tribulação. Então aceite Jesus rápido, onde você estiver na sua casa, aceite Jesus como seu Salvador e entenda bem como que o anticristo vai trabalhar na tribulação. Vamos um pouquinho para o quarto selo. O quarto selo desatado, igreja, fala seu cavaleiro amarelo, sobre o cavaleiro amarelo de Apocalipse. O 6 e o 7 e o 8, cujo significado, igreja, é a morte será, vocês podem ler o capítulo 6, versículo 7 e 8, cuja morte será em decorrente por 4 fatores, ó. Presta bem atenção. Leia aí, ó. O cavaleiro amarelo, vamos lá, 6, 7 e 8, ó. Aí na sua casa, leia na sua casa para você entender, igreja. Pode abrir sua Bíblia e ler na sua casa para você entender, ó. Desse cavaleiro, ó. O cavaleiro da morte tem 4 fatores, que significa, igreja, 4 partes da terra, de irmãos e irmãs que não aceitaram Jesus. Isso são fatores, e esse tipo de fatores, igreja, presta bem atenção, ó. São a espada, são as mortes que vão vir, ó. Vai ser a morte, a espada, a fome, a peste, bactérias e vírus, que virão da onde, igreja? Virão de pessoas mortas pelo cavaleiro vermelho. Quantas pessoas vão ser mortas nessa época? Muitas pessoas vão ser mortas. Então aqueles cadáveres vão ficar ali no meio do povo. Então virão o quê? Virão bactérias, virá fome, virá pestilências, bactérias de próprios cadáveres ali que vão ser mortos no meio da cidade. Então vai se tornar, vamos voltar lá em cima, vai se tornar uma carnificina quando o cavaleiro vermelho descer. Significa guerra. Guerra. Presta bem atenção, igreja. Presta bem atenção. Então, igreja, agora imagine. Os animais vão sair das matas com fome. Eles não vão ter mais o que comer. As feras, os animais bravos, que sairão das matas, pois não haverá, igreja, naquela época, na época da tribulação, por ter essa guerra do cavaleiro vermelho, a pestilência, a matança, haverá muita fome
nas cidades. Então haverá fome também para os animais. Os animais carnívoros, eles não terão alimentos nos seus habitats de matas. Então eles vão sair das matas, presta bem atenção, eles vão sair das matas para se alimentar. Eles vão entrar dentro das cidades, matando e devorando tudo na frente. Imagine, igreja. Imagine. Então, irmãos, o cavaleiro amarelo é o da morte. Louvado seja o nome do Senhor. E a igreja de Cristo não estará aqui. Amém, amados? Não estará aqui. A igreja vai te participar do quê? Dos princípios das dores. Nós já estamos passando, igreja, nos princípios das dores. A escatologia fala sobre criação, rumores de guerra e tribunal de Cristo. Nós ainda nós não vamos passar agora a igreja de Cristo não passará pela tribulação. A igreja está passando em momento de quê nesse momento? Momentos de dores, momentos de guerra, pestilência. Nós estamos no princípio das dores, mas na tribulação a igreja já foi arrebatada. Amém, amados? Então, para os irmãos entender, igreja, bem, abre sua Bíblia em casa, lê os versículos. Os irmãos vão entender que o cavaleiro vermelho significa guerra. Amém, igreja? Guerra. Presta bem atenção, vai ser derramamento de sangue na grande tribulação, mas a igreja do Senhor não vai estar aqui. Amém, igreja? Entenda muito bem. A igreja de Cristo não vai passar pela tribulação. Amém? Medita com o Senhor. Medita bem, igreja. Medita na palavra, os versículos que foram citados. Aqui eu estou dando um pequeno estudo para os irmãos entenderem. Eu vou pedir aos irmãos para se inscrever no canal, para a gente estar explicando. Os irmãos podem perguntar, pastor, prega sobre os demais cavaleiros. Pastor, dá mais detalhes. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos estar dando mais detalhes. Eu quero, porque o livro de Apocalipse, igreja, é citado em 22 versículos. E é um livro que poucas pessoas gostam de ler, o livro de Apocalipse. Então entenda bem, nós estamos lendo, estamos aprendendo, mas a igreja de Cristo não passará pela tribulação. Amém? Não passará pela tribulação. Então os irmãos ficam bem ligados. Nós vamos aprender mais para frente. Os irmãos pedindo, a gente vai estar aprendendo. Amém? O que os irmãos entenderam? O cavaleiro amarelo, cujo significado 6, 7, 8 é a morte. Então tem o cavaleiro vermelho, que é o derramamento de sangue. Amém? E o cavaleiro amarelo tem o significado da morte. Será decorrente em 4 fatores. Que está lá, fala sobre o cavaleiro amarelo, fala lá em capítulo 6, 7 e 8. Amém? Vocês lê bem para os irmãos entender, em nome de Jesus Cristo. Amém? Então, irmãos, entendam bem. Amém? Amados e queridos irmãos, nós vamos parar aqui no 4º selo, mas nós vamos estar entrando em mais estudos para os irmãos entender
Amém? Estamos folheando a Bíblia aqui, para os irmãos entender que tem 3 tipos, igual os irmãos, para entender melhor, 3 tipos escatológicos que ensinam sobre a grande tribulação. São os 3, os translacionistas, os meditralacionistas e os pré-transcolacionistas. Os translacionistas fala que a igreja, presta bem atenção, vai ser arrebatada depois da grande tribulação. Os meditralacionistas ensinam que a igreja será arrebatada na metade da grande tribulação. Os pré-tribulacionistas somos nós, que lemos a Bíblia, lemos os versículos, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, e dá para os irmãos entender que está muito claro que a igreja do Senhor não passará pela tribulação. Amém, amados irmãos? Fala muito claro. Louvado seja o nome do Senhor. No 10, aqui fala muito claro, no Apocalipse, capítulo 3, versículo 10, fala muito claro. O apóstolo João, ele escreveu: como guardaste, presta bem atenção nessa palavra, que você e eu não passaremos pela tribulação. Como guardaste a palavra da minha paciência, também te guardarei da hora da tentação. O que é da hora da tentação? Da hora da tribulação, que há de vir para todo mundo e os que habitam na terra. Amém, igreja? Então Deus vai livrar, porque nós esperamos com paciência no Senhor. Nós esperamos a volta de Cristo. Nós cremos na volta de Cristo. Deus é homem que minta, nem filho do homem que se arrependa. Ele tem todo o poder e toda a glória para buscar a igreja lavada e remida pelo sangue do Cordeiro. Nós não passaremos pela tribulação. Amém, amados irmãos? Se inscreve no meu canal. Esse canal não é para ganhar dinheiro, igreja. Esse canal é para deixar a igreja bem instruída. A Bíblia diz que muitos erram e pecam por não examinar as Escrituras. Então eu venho estudando há 15 anos a Bíblia, o livro de Apocalipse. Então os irmãos, vamos aprender, igreja, que nós não passaremos pela tribulação. Tem pessoas que falam: mas vai vir o chip, já veio. Não, igreja. Só vai vir, o chip só vai se cumprir quando a igreja for arrebatada. Eles podem inventar chip daqui, chip dali, mas só vai se cumprir a ordem mundial, a ONU só vai se cumprir quando a igreja for arrebatada. Entendeu, igreja? Quando a igreja de Cristo for arrebatada, aí sim vai se cumprir. Vamos supor, igreja, eu estou pregando agora. Jesus veio e me arrebatou e arrebatou vocês, a igreja. Começou a tribulação. Aí virá o primeiro cavaleiro branco, que é o cavaleiro da falsa paz. Ele vai vir com um cavalo branco, mas vai ser o anticristo com uma falsa paz. Que falsa paz é essa? Ele vai enganar o povo. Em período de 3 anos e meio, ele vai enganar o povo com a falsa paz. E vai ser uma paz, vai ser uma prosperidade, vai ser muito próspero. Amém, igreja? Muito próspero, o mundo vai ficar cheio de prosperidade,
O anticristo vai fazer sinais, prodígios, vai enganar o povo e vai trazer uma falsa paz para a terra. Amém? Depois virá os outros cavaleiros para trazer guerra, fome e morte sobre a terra. Amém, igreja? Mas eu e você não estaremos na tribulação. Que a paz e a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com vocês. Inscreve no meu canal. Amém? Inscreva no canal. Faça pergunta. Vai ali. Louvado seja. Pergunta, pastor. Faça pergunta sobre a Bíblia. Pergunta de Gênesis e Apocalipse. Eu estou aqui na direção do Espírito Santo de Deus para ensinar você e aprender com o Espírito Santo de Deus. Amém? Fica na paz e na graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amados e queridos irmãos. Que Deus abençoe vocês. A paz do Senhor Jesus.